Olá, pessoal! Aqui quem está falando é a professora Simone, de Estudos Regionais. Tudo bem com vocês? Conforme vocês solicitaram na aula passada, uma aula diferente, que aparecesse alguma coisa para vocês irem acompanhando o que eu estava falando, eu resolvi fazer a aula assim hoje para a gente testar e vocês depois vão me dar o feedback se deu certo ou não, combinado? Então, como algumas pessoas disseram estarem perdidas, né, com o assunto, outras chegaram no grupo depois, então eu resolvi fazer uma revisão do que nós estamos vendo desde o início da pandemia. Entendam, em abril nós começamos a pandemia no dia 18, então no final de abril eu só revisei o que vocês estavam vendo já em sala. A partir de maio é que nós começamos assunto novo, então é a partir daí que nós vamos começar a aula de hoje. Vamos lá? Primeiro slide que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, esse aqui, ó. O primeiro assunto que nós vimos foi esse, lembram? Secas no Nordeste brasileiro. Pois é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho, ok? Vamos ver aqui nesse slide. Lembrem que aqui eu estou fazendo apenas uma revisão. Caso você tenha dúvida em algum desses pontos, no final do vídeo, nós podemos conversar pelo grupo de estudos aqui no WhatsApp, ok? Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês sobre a seca é que é o seguinte, esse assunto, né, não é um assunto novo entre a gente, né? Quase todo mundo aqui já sabe o que é a seca, o que é que causa, quase todos aqui já conviveram com isso, porque isso é uma coisa muito constante aqui no Nordeste, né? Em todo o Nordeste brasileiro, inclusive. Nós temos registro de secas desde 1555, certo? Desde a época da colonização, que nós temos registros de seca. Inclusive, eu já até falei para vocês em outras aulas que o Ceará foi tardiamente ocupado pelos colonizadores por conta exatamente do clima, do nosso clima que dificultava, né? Os europeus não conheciam, não sabiam como lidar. Então, é um assunto, um problema muito antigo, né, da nossa região. Esse problema causa inúmeros danos, né? Morte de pessoas, morte de animais, plantações, êxodo, né? As pessoas saem do lugar onde moram, das suas cidades, procurando melhores condições de vida em outras cidades. Quem aqui não conhece alguém que foi para São Paulo, por exemplo? Hoje a moda maior é São Paulo, né? Então, quem aqui não tem uma família, algum familiar que viajou para São Paulo para procurar emprego porque estava desempregado? Quem aqui não conhece um agricultor que parou de plantar e foi buscar novas condições de vida, principalmente os mais jovens, né, com mais energia? Então, o êxodo também não é uma coisa nova entre a gente, né? Isso acontece desde sempre. E esse êxodo é exatamente para isso, para buscar fugir das condições da seca, né? Das consequências da seca, da fome, do desemprego, os animais nas fazendas morrendo, né? Enfim. E quais são as medidas então, professora? Já que esse é um problema desde sempre no Nordeste brasileiro, será que tem solução? Se nós pensarmos bem, será que isso é uma coisa natural e sempre vai existir e nós temos que nos conformarmos, aceitarmos e pronto? Ou será que existem algumas medidas que nós podemos fazer para minimizar esses efeitos? E aí eu queria deixar para vocês uma pergunta. Vocês estudaram lá no 6º ano a sociedade egípcia, né? O Egito Antigo? Pois então, o Egito também tinha uma parte que era deserto, né? E mesmo assim, por conta do rio Nilo, foi um sucesso em relação à produção de grãos, né? Por quê? Porque houve a interferência humana. O Egito não é uma dádiva só por causa do Nilo, aquela famosa frase, não é simplesmente por conta do Nilo, mas por conta da interferência do homem. Ele construiu canais, diques, né? Levou a água para as plantações. Então, por que no Nordeste não podemos fazer isso?
A gente vê também, se vocês forem pesquisar, locais no deserto que plantam uva. Sim, é possível, ainda mais com a tecnologia que temos hoje. Então, professora, por que que então nós ainda hoje convivemos com esse problema no século XXI e ainda é um problema grande para a gente? Pois é, o governo tomou sim algumas medidas. E aí, na tela de vocês, tem a primeira delas, né? Isso aí significa Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. Foi criado em 1909. Outro órgão para combater a seca, e esse é mais atual e a gente conhece, DENOX, né? Departamento Nacional de Obras contra as Secas. Todas duas instituições governamentais criadas com um fim específico para combater as secas. E por que então não resolve? Eu acho que um dos problemas são os desvios. Nós estávamos vendo coronelismo, lembram? Então, muitos desses dinheiros que vêm para implantar açudes no Nordeste, para criar açudes, esses açudes são desviados e são construídos em propriedades privadas, sem contar com os desvios das verbas, né? Então, o problema aí não é uma coisa natural, o problema aí é investimento, é honestidade na aplicação das obras, né? Outra coisa que está aí no slide de vocês, que é bem mais simples, cisternas, né? Se você for andando na zona rural, você vai ver, tipo assim, umas caixas gigantes nos terreiros, nos sítios, que servem para armazenar água, né? Uma construção super barata, super simples, foi muito bem divulgada e implantada na época do Lula, né? É só colocar tipo uma calha para ficar no telhado e quando chove, essa calha vai aproveitar a água que desce do telhado e vai levar para a cisterna, né? Uma medida, comparando com a construção de um açude, uma medida muito barata, né? Então, medidas como essa pode, entre aspas, resolver ou minimizar esses efeitos da seca, né? E a última medida que tem aí, claro que aqui eu só estou citando algumas medidas, porque eu queria, enfim, chegar nessa medida aí, nessa última medida aqui, ó, falar com vocês. Campos de concentração, porque na verdade é sobre isso a nossa aula, os campos de concentração. Também foi uma medida adotada pelo governo para reparar os danos da seca, né? Então vamos para o próximo slide. Olha aí, quais foram as principais, pelo menos as que eu considero principais, né? As secas principais no Nordeste. Nós tivemos 1877, época do Império ainda, né? 1915, e eu coloquei até aí uma imagem do lado para vocês verem, aqui a imagem de um livro de uma cearense chamada Raquel de Queiroz, né? Inclusive, para quem estava no grupo, eu passei esse filme para vocês assistirem, depois a gente conversou aqui pelo grupo de estudos, né? Aí tá a capa do livro, olha a capa que interessante. O animalzinho, os retirantes, né? Aí tá a família abandonando sua cidade como se estivesse indo buscar novas condições de vida, né? É isso que o filme retrata, o livro retrata, né? E também tivemos outra grande seca, 1932. Entendam, nós tivemos várias secas. Essas são as que eu considero que tiveram bastante impactos, entendeu? Bastantes impactos, então, muitos impactos. Então, nós não vamos falar de cada uma separadamente, porque a ideia da aula é você entender o fenômeno da seca e as principais medidas tomadas pelo governo. Entre elas, o que nós vamos destacar são os campos de concentrações, ok? Vamos para o próximo slide. Pois então, chegamos ao que eu queria, né? E o que eu tenho falado desde os primeiros slides. Campos de concentrações. O que foi campo de concentração? O que foram os campos de concentrações? Foram medidas adotadas pelos governos para abrigarem os flagelados. Entendam bem, o povo tudo passando necessidade nos seus sítios,
A maioria não eram donos das terras, como nós já estudamos, né? Eram apenas trabalhadores. Quem eram os grandes, quem eram os donos das terras eram os grandes latifundiários. Então, os trabalhadores, para fugir daquela seca, né? Porque afinal de contas, se não tem chuva, não tem plantação, não tem gado para criar, então o dono de terra vai ficar com essa pessoa na terra para quê? Não faz sentido manter o emprego dessa pessoa. Então, desempregado, a família sai em busca de novas oportunidades, né? Só que veja bem, isso vai causar um problema, principalmente para a elite, né? Daquela época. Imaginem vocês, várias pessoas de todos os lugares indo buscar oportunidade na capital. Pois então, foi o que aconteceu aqui no Ceará, porque o nosso estado foi um dos mais prejudicados nessas secas. E aí, muitas pessoas iam para Fortaleza. Naquela época, Fortaleza era uma cidade de pouco mais, eu acho, se não me engano, 30 mil habitantes. E aí, imagine todas as cidades do interior, sempre tendo gente migrando para Fortaleza. E o pior, chegando lá e indo para onde? Porque lá também não tinha trabalho, não tinha onde morar e acabava formando uma massa de flagelados. Por isso que eu coloquei aí no slide de vocês, porque era assim que eles eram conhecidos e chamados, flagelados da seca. Para não dizer moradores de rua, porque quando chegavam lá, era assim que se encontravam, né? E era um problema, porque naquela época, o que é que a elite achava? Nossa, tanta gente, tanto mendigo na rua vai nos trazer doença, vai enfeiar a nossa cidade, né? Lembrem que naquela época tinha aquela história da moda francesa, já na década de 30, né? 20 e 30, a moda na França, né? E o Brasil queria replicar aquilo, né? Das grandes cidades e tal. E vários flagelados nas ruas, né? Sem contar com a ideia de preconceito mesmo, sabe? Aquela ideia de raça inferior. Pois é, tinha isso. Aquela ideia de que eles eram a raça inferior e não podiam se misturar com a elite, né? Então, isso aí ocasionou vários problemas, a elite várias vezes pressionando o governo para o governo tomar alguma medida. E o que é que o governo achou por bem? Não, vamos criar um local onde vai abrigar essas pessoas e vai, entre aspas, acabar com essas pressões que eu tô tendo, né? E aí, literalmente, pegou-se campos abertos, né, de propriedades do estado ou do município, dependendo onde nós estamos falando, colocava essas pessoas lá, colocava essas pessoas lá, sem menor estrutura, sem construção, apenas barracas, muitas vezes eles que construíam, tendo poucas alimentações por dia, oportunidade de trabalho zero, saneamento zero, saúde, assistência zero, enfim, apenas jogaram. Então, retiraram as pessoas do campo, as pessoas que saíam, na verdade, do campo, iam para a cidade e acho que ficavam pior ainda, né? As condições lá e todo mundo amontoado. No filme vocês viram bem isso. Quem não estava aqui, quem não assistiu a aula, por favor, no final de semana, dê uma olhadinha nesse filme que vai ajudar muito você a entender o que são esses campos de concentrações. E aí, onde é que estavam localizados esses campos de concentrações, professor? Isso é uma coisa longe, distante da gente. Não, é de jeito nenhum. Olha aí onde estava localizado. Olha aqui a última cidade, ó, Crato. Pois é, nós tivemos 2 campos de concentração em Fortaleza. O primeiro dos campos de concentração foi esse, o Alagadiço. Tivemos na cidade de Ipu, tivemos em Quixeramobim, Senador Pompeu e uma cidade chamada São Mateus, que hoje mudou o nome, chama Jucás. E na cidade do Crato. Pois é, não tem aquela estrada do Juazeiro para o Crato, né? Na Vila Real, ali quando a gente sai do São José vai para o Crato, pois era pegando aquela estrada ali próximo, só que do outro lado, porque essa estrada ali foi construída passando por cima do campo de concentração, né? Essa estrada que a gente vai para o Crato, no bairro do Buriti, era ali que era o campo de concentração. E aqui na lateral eu coloquei para vocês uma foto do campo de concentração do Crato. Então repara, ó, a estrutura da casa, que não era uma casa, tipo assim, né?
um abrigo de palha, que na época essas construções eram comuns, mas aqui tá tipo uma construção coletiva, né? Banheiro coletivo, e tem muitos depoimentos de pessoas. Eu coloquei isso no grupo também. Depois, quem quiser, eu posso mandar outra vez para o grupo do WhatsApp de depoimentos de pessoas que viveram, remanescentes que viveram nos campos de concentrações. Eles contando como eram, que eram vigiados, que eram proibidos de saírem de lá, tipo assim, para não se misturar, né, com as pessoas da cidade, que a disseminação de doenças era muito comum. Aí no Crato, no Buriti, no campo de concentração, até o cemitério era no mesmo espaço. Muitas pessoas foram enterradas como indigentes. Só para vocês terem uma ideia, no campo de concentração do Alagadiço, em Fortaleza, tinha em torno de 8.000 pessoas. E sabe como era apelidado? Currais do governo. Lembra? Nós já falamos sobre essa expressão quando nós falamos do coronelismo. Pois é, ali era um curral do governo, para se referir ao gado, né, do Nordeste. 150 pessoas morriam por dia no campo do Alagadiço. Então, pensa aí, se hoje nós estamos numa pandemia e morrem, sei lá, aqui no Juazeiro, graças a Deus, ainda a quantidade é pouco, mas imagine isso. É tipo uma pandemia, né? Morrendo 8.000 pessoas, 150 pessoas por dia. E detalhe, morrem de tudo, inclusive de fome. Essas pessoas saíram das suas casas para morrerem de fome longe das suas casas e do restante da sua família. Então, não mudou nada, né? E nós até tivemos essa discussão no grupo, se as pessoas achavam que essas medidas foram as mais adequadas. E vocês deram a opinião de vocês, lembram? Pois é, eu acho que deu para entender mais ou menos, né, aí a revisão. Como eu disse, não é detalhado porque é só uma revisão. Agora eu vou voltar a dizer. Se você tem dúvida nesse assunto, me fale agora no WhatsApp. Vamos deixar o grupo só para tirar dúvidas. Não vamos permitir conversas paralelas para não encher o grupo e ficar chato, né? E era isso, a aula que eu queria mostrar para vocês. E o último slide era esse, ó. Para quem estava pedindo videoconferência, né? Que estava com saudade de mim, queria me ver. Pois então, eu não fiz videoconferência, mas estou aqui para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E vou tentar fazer as revisões e as próximas aulas nesse modelo para que vocês consigam se adaptar melhor à situação que nós estamos vivendo e que vocês abstraiam melhor, né? E eu preciso que vocês me deem feedback, se tá bacana, se não tá, se é melhor só áudio. O importante, como eu disse na aula passada, é a aprendizagem, tá bom? Que a gente se adapte, fácil não é, mas eu também preciso do esforço de vocês. Vocês estão aí com a internet nas mãos, podem ampliar seus conhecimentos. Procura aí, eu vou deixar até como tarefa de casa, procura aí no seu Google, no seu YouTube, depoimentos de pessoas de campos de concentrações no Ceará. Vão aparecer vídeos maravilhosos e você vai poder entender melhor a aula de hoje, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.